Nessa aula de hoje, irmãos, introdução do Novo Testamento, nós vamos dar continuidade aonde nós paramos, e nós vamos falar hoje sobre Paulo, as viagens missionárias, o Concílio de Jerusalém, Atos 15, né? Aí nós vamos falar sobre, dentro dessas viagens missionárias, nós já vamos falar também sobre as cartas de Paulo. As epístolas paulinas também é uma das matérias que nós vamos estudar. Nós vamos estudar, depois de introdução, nós vamos estudar Evangelhos e Atos. Depois de Evangelhos e Atos é Cristologia, a doutrina de Cristo. Depois da doutrina de Cristo, aí nós vamos mergulhar profundo nas epístolas paulinas. Então hoje praticamente nós vamos falar sobre a unidade 3, o Novo Testamento é a expansão do cristianismo. Nós havíamos mensurado um pouquinho na aula passada sobre o livro de Atos dos Apóstolos, e nós havíamos dado uma pequena pincelada sobre até Atos capítulo 8. Não sei se vocês lembram que eu parei não sei se está dando para vocês enxergar bem aí o quadro, é muito grande, né? Então, mas eu mandei lá no grupo lá, eu creio que deu para vocês verem. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a conversão de Paulo, depois de Atos capítulo 9. Quem era Paulo? O porquê esse homem tem uma importância muito grande na composição do Novo Testamento. Você pegar as doutrinas da igreja, as doutrinas que nós praticamos, pregamos, ensinamos, anunciamos, a maioria delas estão baseadas nas cartas de Paulo. Por exemplo, quando se fala de ressurreição dos mortos, não tem como de falar sobre ressurreição se você não entrar em Coríntios, se você não entrar nas cartas de Paulo, Tessalonicenses, entendeu? Porque Paulo que traz toda a fundamentação acerca da doutrina da ressurreição. Então não tem como a gente conhecer o Novo Testamento e as doutrinas pregadas por Cristo sem as cartas de Paulo. Então Paulo, ele é uma peça muito importante no cristianismo. Até os espíritas, eles dão até um crédito a mais para Paulo, né? Os espíritas, eles dão um crédito a mais para Paulo, dizendo dentro da cabeça deles, em Paulo se fundou o cristianismo. Na realidade, o cristianismo, a fundamentação é Cristo. Cristo, ele é a pedra angular de esquina. Nós estamos firmados em Cristo, que é a rocha, né? Mas nós vemos que Paulo, assim como Moisés é importante no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Paulo é importante no Novo Testamento. Aí nós temos na página 141 a 150, acerca da vida desse homem chamado Paulo. Paulo, irmãos, ele era da cidade de Tarso, né? Ele era da cidade de Tarso. Ele era um homem de um profundo conhecimento do Antigo Testamento, formado aos pés de Gamaliel. E quem é Gamaliel? Gamaliel, irmãos, segundo os historiadores, Gamaliel, ele era neto de um homem chamado Hilel. Quando Cristo permeou essa terra em carne, existia duas escolas judaicas, Hilel e Shammai. No entanto, em Mateus capítulo 19, nós vamos estudar isso aqui, nesse livro aqui. Mateus capítulo 19, quando os discípulos, os fariseus, indagam a Jesus acerca do divórcio, eles estão jogando essas duas escolas, a escola Hilel e a escola Shammai. Eles queriam saber de que escola Jesus defendia, porque era muito famosa essas duas escolas judaicas. E Gamaliel era neto de Hilel. Então por aí você vê que Gamaliel, ele tinha um peso dentro da nação judaica muito forte. E Paulo foi ensinado por Gamaliel.
Você está entendendo? Então aí você vê a envergadura de Paulo. Quem que ensinou Paulo? Quem que instruiu Paulo? Então esse homem chamado Gamaliel, ele tinha uma importância muito grande na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é da tribo de Benjamim, irmãos. Por isso que o seu nome era Saulo. Saulo é uma homenagem ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. No hebraico é Shaul, né? Então, como eles eram da tribo de Benjamim, a família de Saulo, eles colocaram o nome do menino de Saulo para homenagear o rei Saul. Como eu disse, ele é nascido na cidade de Tarso. Tarso era uma importante cidade que percorria negócios e cultura. Era uma importante província romana também ali, né? Por isso que Paulo tinha a cidadania romana. Vocês se lembram lá quando prenderam Paulo? Ele diz: porventura pode fazer isso a um cidadão romano? Aí eles assustam, né? Cidadão romano? Sim. Aí, porque não podia, irmãos. Se ele era um cidadão romano, não poderia bater nele, não poderia prender ele como fizeram com ele. Aí ficaram com medo. Então Paulo, ele tinha dupla cidadania, entendeu? Aí até eles perguntam, né? Mas você, o guarda lá pergunta, né? Mas você comprou, né? Porque eu adquiri com uma boa porção. Você poderia comprar, entendeu? Ele diz: não, é de nascimento. Ou seja, através da família de Saulo, até então, ele tinha essa dupla cidadania, instruído aos pés de Gamaliel. Toda a sua adolescência, todo o seu ensinamento, ele passou ali na cidade de Jerusalém. Ele aprendeu tudo ali em Jerusalém. E pelo o que o pastor Roberto dos Reis aqui nos fala, irmãos, Paulo, ele falava 4 idiomas. 4 idiomas: o hebraico, que é a língua dos judeus; o aramaico, que era a língua no decorrer dos judeus que veio pós-exílio, entendeu? O grego, que era uma língua comum no mundo inteiro, vocês se lembram disso, através de Alexandre o Grande, né? E o latim, porque ele era romano, entendeu? Então Paulo dominava também o latim. Então você pega aí um homem que no primeiro século sabia falar 4 idiomas. Aí você brinca, né? Claro que estou brincando com vocês aqui, mas você fala para o meu irmão: faz um cursinho de inglês aí. Eu não, irmão, né? Para quê? Eu não vou usar, né? Às vezes Deus quer levar você para os Estados Unidos e você está brigando aí, né? Como que Deus vai te levar para te usar numa determinada região, se você chegar lá, né? Então esse é o homem chamado Saulo de Tarso, um homem que perseguiu a igreja até Atos capítulo 8. Você vai ver que quando Felipe desce ali para Samaria, há uma forte perseguição, e Saulo está ali. Capítulo 9, ele tinha cartas para ir para Damasco, até que ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 9, ele fica cego, né? Vocês se lembram disso? Ele fica cego, vai até Damasco. Aí nós conhecemos toda a trajetória, né? Ananias vai lá, ora por ele, recobra a visão, ele é batizado. A Bíblia não diz ali explicitamente que Paulo foi batizado com o Espírito Santo ali, mas a Bíblia diz que Ananias disse assim, que Deus o mandou para que orasse para ele, por ele, para que a sua visão fosse revista de novo, e que ele fosse cheio do Espírito Santo. Aí a gente pega em Atos 2:4, diz lá assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, né? Então eu creio que Paulo, até então Saulo, foi batizado com o Espírito Santo ali, porque ele mesmo exorta aos irmãos lá em Corinto que orassem em línguas estranhas. E ele dizia: eu oro em línguas estranhas mais do que todos vós, né?
Então creio que Saulo ele foi batizado com o Espírito Santo. Aí depois ele volta para Jerusalém, há um cisma ali em Jerusalém. Muitos não acreditaram que ele tinha se convertido verdadeiramente, havia um receio da conversão dele, havia um pé atrás, né, sobre a conversão dele, porque ele matava os crentes. Aí ele faz uma viagem e volta dizendo que é crente. Que negócio, será que ele não está armando uma estratégia para nos pegar, né? Houve aquela, né? Aí até que ele vai e fica na Arábia, diz a Bíblia, que ele fica por quase 3 anos em silêncio. Tem gente que acha que foi assim, ó, Atos 9 se converteu, Atos 13 o Espírito Santo chamou, né? Tem gente que acha que foi tudo assim no prazo de 1 ano, 3 anos. Não, irmão, segundo o pastor Timuel Lima, que é o que nós vamos estudar aqui, que nós vamos falar mais profundamente sobre Paulo. Ele diz que Paulo ficou aproximadamente 14 anos em Tarso. 14 anos, até que Barnabé foi chamar ele. Então, ou seja, da conversão dele até o chamamento dele, levou 14 anos. Tem gente que se converte hoje e quer ser pastor amanhã. Não, mas Deus falou, eu sei que Deus falou, mas não, Deus falou, mas é o tempo de Deus. Moisés levou 40 anos, né? Então esse é o Saulo de Tarso. Aí a partir de Atos capítulo 13 nós vemos as viagens missionárias. Eu não vou passar aqui muito forte nas viagens missionárias, porque senão nós vamos perder muito tempo aqui. Eu só vou dar uma pincelada nas viagens missionárias. Todas as viagens a partir do capítulo 13, você vai ver que ele, aonde vai, ele estabelece igreja. Aonde ele vai, ele estabelece igreja. Então, ao estabelecer as igrejas, ao ir pregar, fundar uma igreja, às vezes ele voltava reafirmando, consolando, voltando naquele lugar para consolidar o trabalho. Mas muitas das igrejas Paulo não teve a oportunidade de voltar. Então, como ele não teve a oportunidade de voltar, o que ele fez? Escreveu cartas. E é sobre isso que nós vamos falar mais propriamente dito hoje, sobre as 13 cartas de Paulo, as 13 cartas que ele escreveu, porque muitas das vezes ele não pôde estar aonde precisava estar. E eu coloquei aqui, irmãos, eu acho que todos viram lá no grupo, eu postei lá, que a ordem que está na nossa Bíblia é a ordem canônica. Como que é a ordem canônica? É a ordem que lá no concílio de Nicéia, no ano 300, no século IV, foi estabelecido pela igreja. Como assim? De uma forma sistemática e progressiva. Foi colocado de uma forma que possamos entender melhor os escritos de Paulo, mas não está numa forma cronológica. O que é cronológica? É da data que foi escrito. Não está dessa maneira, irmãos. Está como o canon do Novo Testamento está. Aí o que eu fiz para ficar mais fácil para vocês? Eu fiz o que eu estou acostumado a fazer nos grupos. Então eu quebrei um pouco a paradigma do livro e eu fiz como está na Bíblia, as 13 cartas do modelo canônico, e eu coloquei as páginas aonde está localizado para você se identificar. Tem alguém aí que está sem WhatsApp lá? Todos estão com WhatsApp? Tranquilo? Não deu certo lá? Estragou? Amém. O meu quebrou, está quebrado ainda. Eu estou na base do notebook. Mas, pois bem. Amém. Então, lá no grupo eu postei isso aqui, né? E nós vamos, está sendo gravada a aula, nós vamos mandar lá, vai para o YouTube. Aí quando quiser, pode assistir quantas vezes quiser, né? Aí a primeira carta que Paulo escreveu, carta aos Romanos, está na página 180 a 183
do nosso livro, a partir da página 180, carta aos Romanos. Quando que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta aproximadamente do ano 57 ao 58 depois de Cristo, dentre esse período de 57 a 58. Quem são os destinatários? Toda carta, irmão, tem um remetente e um destinatário, né? Na época não tinha WhatsApp, tá, irmãos? Então é carta mesmo. É carta. Toda carta tem um destinatário. Paulo escreveu para quem? Paulo escreveu aos romanos. Aí eu pergunto para você: Paulo fundou a igreja em Roma? Não, Paulo não fundou a igreja em Roma. Mas Paulo ficou sabendo de algumas problemáticas que estava acontecendo na igreja em Roma. Quem fundou a igreja em Roma? Foi Pedro? Os católicos dizem que sim. E tem alguns textos, mas não há uma comprovação. Não se sabe direito quem fundou a igreja em Roma. O que se sabe é que em Atos capítulo 2, vocês se lembram que quando o Espírito Santo desce ali, tem várias pessoas de outras regiões ali? Então, segundo os historiadores, eles dizem que o quê? Que quando o Espírito Santo desceu, aquelas pessoas ouviram a palavra, cada uma delas voltou para suas origens, para suas cidades, para os seus países, levando a mensagem. E quem fundou a igreja em Roma foi uma dessas pessoas que estava ali, em Atos capítulo 2. Ela foi lá e pregou o evangelho e começou uma igreja ali, em Roma. Mas qual é o principal motivo, um dos principais motivos que levou Paulo a escrever essa carta? Corrigir problemas de judaizantes e gentios. Problema de judaizantes, quem são os judaizantes? São os judeus convertidos. E quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus e se converteram. Qual era o problema dos judaizantes? Os judaizantes estavam dizendo que para ser salvo deveria circuncidar, não, tinha que guardar o sábado, nós estávamos falando até um pouquinho sobre isso, tinha que praticar toda a lei e também aceitar Cristo. Em contrapartida, tinha os gentios, que eram os não-judeus, que se converteram e que queriam continuar levando a mesma vida que levava antes de conhecer a Cristo. Então, por isso que aqui eu até coloquei aqui, o concílio em Jerusalém, está na página 155 a 158, porque depois das viagens missionárias de Paulo, Paulo é chamado também do apóstolo dos gentios, né? Porque muitos gentios estavam se convertendo ao evangelho, e não estava circuncidando, não estava guardando o sábado, não estava fazendo todo aquele ritual do Antigo Testamento. Então esse concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, esse concílio em Atos capítulo 15 quebrou essa barreira. No entanto, Paulo estava lá, Tiago estava lá, Barnabé estava lá, Pedro estava lá. Esse concílio foi como se fosse uma reunião de obreiros, uma convenção, para saber o que pode, o que não pode. Você está entendendo? Aí qual foi uma das proibições deles? Está lá na página 155. O que eles falam? Eles falam acerca do que? Da abstenção das contaminações dos ídolos. Deve se guardar dos ídolos, porque os gentios que tinham se convertido ainda estavam se misturando com os ídolos. Um exemplo, eu sei que não tem ninguém aqui, tá, irmãos? Um docinho em Cosme Damião, hein? Você está entendendo? É uma comida oferecida aos ídolos. Então, não, eu sou crente, rapaz, né? Então, uma das coisas é isso, né? Abstenção da contaminação dos ídolos, abstenção das relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas, sim. O que ele fala sobre isso? Fala sobre a fornicação,
o adultério, o relacionamento, isso era comum também no primeiro século, um homem ter 2, 3 mulheres, entendeu? E tantas outras práticas que não convinha aos santos. No entanto, segundo alguns historiadores, foi nesse concílio de Atos capítulo 15 que um dos diáconos, chamado Nicolau, no entanto está lá em Apocalipse, ele saiu fora da igreja. Por isso que Jesus disse assim: tenho contra ti que toleras os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, eles aceitavam toda perversão sexual, homossexualismo, lesbianismo, práticas de orgias, entendeu? Fornicações, adultérios, e estava tudo, você está entendendo? Então, alguns historiadores dizem que aqui, em Atos capítulo 15, Nicolau saiu do ministério e alugou um salão na esquina. Eu estou brincando, tá, irmão? Nós estávamos estudando livros históricos lá, né, na outra turma. Aí tem o Absalão, né? Absalão, filho de Davi, que se rebelou, né, contra Davi, tentando tomar o trono, né? Nós brincamos lá, o Abrissalão. O Abrissalão. Mas é claro que é uma brincadeira, tá, irmãos? Todas as igrejas começou de algum jeito, né? Ou na casa, ou na varanda, né? Ninguém começou com um templo grande. Mas vamos lá, abstenção das carnes de animais sufocados, né? Abstenção do sangue. Essa foi uma das restrições. Então a igreja em Roma, Paulo escreveu depois do concílio, ainda não estava seguindo essas orientações. Por isso que Paulo diz assim, se você come carne, não julgue a outro que não come. Se você guarda o sábado, quer guardar o sábado, guarde, mas não julgue o outro que guarda. Então aqui, um dos principais motivos de Paulo é combater essa briga entre os judaizantes e os gentios. Os gentios queriam ser liberal demais, os judaizantes queriam ser radical demais. Então tem que haver você está entendendo? Não sei se é inteligente dar uma ilustração aqui, né? Um quer ser Deus é amor, o outro é quadrangulation, né? Aí é uma briga, irmão, vai congregar todo junto. Eu pastoreei uma igreja que tinha um jovem lá que era da Deus e Amor, e passou a congregar com a gente. Aí ele era o regente dos jovens, e tudo que ele envolvia, ele falava, né? Mas lá nós fazia assim, né? Lá era assim, lá era assim. Da um dia eu chamei ele e disse: irmão, faz favor para mim, para você, volta para lá. Sabe por quê? Você está tendo problema aqui, cara, porque aqui nós não seguimos a doutrina de Deus e Amor, mas é a Assembleia de Deus, entendeu? Agora você gosta tanto de lá, rapaz, você está tentando implantar o sistema de lá aqui, e não vai dar certo. Não, pelo amor de Deus, me perdoe e tal. Aí acabou o problema, né? Então é só um exemplo, você está entendendo? Tinha os radicais e os liberais. Então Paulo escreve para tentar, está entendendo? E a carta aos Romanos, irmãos, é uma carta muito linda, muito bonita. Você tem que ter muito discernimento para você entender ela. Nós vamos entender quando nós chegar aqui, nós vamos entrar nela mais profundamente. 1 Coríntios, páginas 173 a 177. A data provável, o ano 54. O que Paulo tenta fazer? Paulo tenta corrigir, irmãos, os problemas que tinham na igreja de Corinto. Diversos problemas na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha irmão em contenda com outros, divisão. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, outro dizia que era de Apolo, outros diziam: não sou de ninguém, sou de Jesus. É
o que mais dá problema é o de Jesus, irmão, pode ter certeza disso, né? Que ele não aceita, né? Ele não aceita a correção de ninguém, e ele esqueceu que Jesus delegou autoridade aos homens. Efésios 4:11, ele mesmo deu pastores. Para que pastores? Para apacentar. Então, tinha problema de divisão, tinha problema imoral, tinha problema de um jovem se deitando com a madrasta, tinha um problema de litígio entre irmãos, tinha problema de marido abandonando a esposa abandonando o marido. Só coisas que não acontecem hoje, irmãos. Não, Paulo só escreveu para aquela época. Hoje ninguém abandona ninguém, não, entendeu? Né? Para você ver como a Bíblia é tão atual, né? Para você ver como a Bíblia é tão atual. Tinha o problema dos dons espirituais, tinha o problema na Santa Ceia, entendeu? Tinha o problema no culto, o problema de adoração, né? Vai do capítulo 11 ao 14. Problema das irmãs, do comportamento das irmãs na igreja. Aí tem o problema da Santa Ceia, que é a partir do versículo 23 do capítulo 11. Aí do capítulo 12 Paulo trata dos dons espirituais, que vai do 12 ao 14. É o único livro da Bíblia em que há mais profundidade sobre um assunto. É 1 Coríntios, do 12 a 14. Paulo trata dos dons espirituais, porque a igreja de Corinto era uma igreja espiritual, sim, mas eram meninos na fé. Eram crentes que profetizavam, falavam em línguas estranhas, interpretavam as línguas, Deus usava na cura, mas era tudo menino, havia uma bagunça. O pregador não conseguia pregar, porque o outro lá queria falar em língua mais alto que o pregador. Todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo, todo mundo queria, você está entendendo? Todo mundo queria. Aí Paulo falou: peraí, Deus é o Deus de ordem e decência. Você está orando em línguas, tem interpretação? Não tem. Ore você e Deus, abaixa o tom. Se tem interpretação, você está entendendo? Se não tem, você e Deus. Mas eu me levanto no língua estranha, pá, tem interpretação? Não. Está edificando quem? Você está entendendo? A oração em línguas é para edificar a mim mesmo. A profecia edifica a igreja. E qual é a prioridade? Num culto solene, qual é a prioridade? Edificar a igreja. Você está entendendo? É proibido? Paulo diz: eu não quero que proibais que falais em línguas. Você está orando em línguas ali, é você e Deus. Agora, se você sente que é uma profecia, que Deus tem algo, aí sim. Mas se você fica ali, irmão, você vai queimar o bigode. Hoje até que não tem tanto, né? Mas outra hora, né? Alguém levantava lá para encher linguiça, já, irmão. Paulo, aqui Coríntios, Paulo estava em Éfeso. Quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava em Éfeso, né? Aí existe um problema da carta anterior, capítulo 5, verso 9. Alguém pode ler para mim esse versículo? 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Até aí tá bom. Já por carta vos tenho escrito. Opa, mas espera aí. Não é 1 Coríntios? Então como que ele diz que já por carta? Esse é o problema da carta anterior. Qual é o problema da carta anterior? 1 Coríntios, na realidade, não é 1 Coríntios, é 2 aos Coríntios. Existiu uma carta que Paulo havia escrito já, e essa carta, ela se perdeu. Não se sabe como, por causa das perseguições, por causa das dificuldades do primeiro século, muitas cartas se perderam, e uma delas é essa carta que Paulo faz menção, uma carta anterior, entendeu? Essa carta foi uma carta totalmente perdida, ninguém nunca mais achou essa carta.
No entanto, Paulo faz essa menção. Então, quando depois você for estudar mais profundo carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que existe uma carta anterior, mas ninguém sabe dessa carta. Pode ser que numa dessas peregrinações e perseguições da igreja, acharam e queimaram, ou rasgaram. Está entendendo? Então isso aqui é só a nível de conhecimento, tá, irmãos? Porque você vai ler em algum lugar e vai lá, essa carta anterior, que carta anterior é essa? É uma carta que existiu, mas devido às perseguições desapareceu, ninguém sabe onde foi. Aí depois nós temos 2 Coríntios. Paulo escreveu no ano 55 depois de Cristo. E qual é o propósito? O propósito da carta é que Paulo ele reivindica a sua autoridade apostólica. Quando você lê 2 Coríntios, você vai ver que os irmãos da igreja em Corinto, muitos deles não estavam aceitando a autoridade de Paulo naquela igreja. Então Paulo, um dos pontos mais fortes dessa carta, Paulo reivindica a sua autoridade apostólica, dizendo, provando que ele é um apóstolo de Cristo, provando que ele recebeu do Senhor aquilo que ele tem passado para a igreja, as experiências espirituais. No capítulo 12 você vai ver que ele fala sobre a experiência que ele teve de ir até o paraíso, né, ao terceiro céu. Você vai ver que Paulo, em 2 Coríntios, ele procura exortar os irmãos, para mostrar aos irmãos que ele sim, ele fundou aquela igreja, ele estabeleceu aquela igreja, ele é o pai daquela igreja, podemos assim dizer. Então ele está reivindicando o que? Submissão, compromisso. Ele está reivindicando o que? Obediência. Haja visto que o que? Quando ele escreve 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, ele fala daquele jovem que dormia com a madrasta, se deitava com a madrasta, tinha aquela relação, incesto. Segundo os estudiosos, quando Paulo escreveu 2 Coríntios, esse problema ainda não havia solucionado. Ou seja, quer dizer que eu escrevi corrigindo o problema e vocês não corrigiram. Está entendendo? Pô, eu sou qualquer um então, que escreve uma carta para vocês para o bom andamento, e você não está entendendo? Então a igreja de Corinto, irmão, eu não sei se tem corintiano aqui, né? Mas deve ter, sempre tem, né? A igreja corintiana aqui de Paulo era complicada. Aos santos de Corinto, tá? Aos santos de Coríntios, quem escreveu foi São Paulo, tudo bem? Para não ter briga. Quem escreveu foi São Paulo aos santos de Coríntios, né? Não tem briga, né? Só não tem parmeira aí, irmão. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então, deu para pegar 2 Coríntios? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Podemos engatar a marcha aos Gálatas? Páginas 163 a 165, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo escreveu essa carta aproximadamente do ano 48 a 56, está nessas páginas do livro que eu acabei de mencionar a vocês. Paulo, ele estava na cidade de Antioquia da Síria. Quando ele escreveu essa carta, ele estava em Antioquia da Síria. E qual é a refutação de Paulo? O propósito da carta de Paulo? Paulo tenta defender e equipar a igreja para que venha analisar e observar e combater os falsos profetas. Falsos profetas? Sim, falsos profetas. No capítulo 1 ele já introduz falando sobre isso. Cuidado com esse negócio de um outro evangelho aí, viu? Ainda que venha um anjo, desça até vocês e pregue um outro evangelho, a tenha por anátema, maldito, amaldiçoado. Aí ele pega e ele traz a responsabilidade sobre ele. Ainda que eu mesmo venha até vocês e pregue um outro evangelho. Está entendendo? Por quê?
aquilo que eu disse, isso aí nós vamos aprender em Hebreus. Havia alguns que se desviaram da fé, apostataram, entendeu? Ele mesmo poderia vir depois e trazer um outro evangelho. Então não, o fundamento é Cristo. O fundamento é Cristo. Pode vir um outro evangelho aí, vocês não aceitam. Paulo também, ele fortalece a fé dos irmãos gálatas. A intenção de Paulo é fortalecer a fé dos irmãos e libertar os irmãos do que também aqui? O mesmo problema de Romanos tinha nos irmãos de Gálatas. Qual é o problema? Dos legalistas. E que é os legalistas? Aqueles que viviam segundo o comando da lei. Queriam que todos fossem circuncisos, queriam que os irmãos se circuncidassem, queria que os irmãos andassem segundo os parâmetros do Antigo Testamento. Então Paulo, ele fala muito sobre isso. Eu creio que vocês já leram sobre a circuncisão ali em Gálatas, entendeu? Aí Paulo faz até um paralelo de lei e graça ali, entendeu? De lei e graça ali no livro de Gálatas. Por quê? Para combater o legalismo que havia na cidade da Galácia, na igreja de Gálatas. Vocês podem ver que a maioria das cartas, por enquanto que nós estamos falando, são cartas dirigidas a igrejas, não são cartas pessoais, são cartas dirigidas às igrejas. Então Paulo procura combater o legalismo. Circuncisão não, vocês são circuncisos de coração, entendeu? Aqui também Paulo fala sobre o guardar o sábado, né? Paulo bate em cima do legalismo aqui também, porque Cristo nos salvou, e se Cristo nos libertou, nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Irmãos, existem aí, e nós vamos passar agora, depois eu vou até postar para vocês lá um slidezinho, que é chamado, que isso está na página, está na página 191, que fala sobre as cartas as cartas das prisões, as cartas do cárcere. Paulo escreveu algumas cartas que é chamada de cartas do cárcere, que foi a sua última prisão. Por exemplo, eu até grifei mais forte aqui para vocês terem o discernimento, mas eu vou postar lá no grupo um slidezinho que eu fiz. Efésios, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão é chamada de carta do cárcere. Dentro desse cárcere, Paulo também escreveu 2 Timóteo. Muitos não têm o título quando 2 Timóteo seja carta do cárcere, mas é carta do cárcere também. Nós vamos falar por último isso aí, até deixei aqui um link aqui embaixo aqui. Mas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são cartas do cárcere. Paulo estava preso quando escreveu essas cartas. Paulo, na realidade é o seguinte, quando Paulo estava preso, ele ficou aproximadamente preso 2 anos, ele teve muito tempo para escrever cartas, né? Por exemplo aqui, a igreja de Éfeso, aproximadamente do ano 58 a 60 depois de Cristo, e qual é um dos propósitos dessa carta? Solidificar o que? A unidade da igreja. O propósito de Paulo, o propósito primordial, tá, irmãos? O propósito principal é solidificar o que? A unidade dos irmãos. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só batismo, se lembra? Ele procura solidificar a unidade da igreja que estava ali na cidade de Éfeso. Haja visto que nós podemos ver também dentro dessa mesma carta, nós podemos ver a preocupação paulina sobre a pessoa do Espírito Santo. No verso 13 do capítulo 1 ele fala do selo, né? Depois ele fala da preocupação dos crentes entristecer o Espírito Santo.
No capítulo 4, ele fala dos crentes que estavam mortos, desperta do que dorme dentre os mortos, né? 4:18, se não fala a memória. Verso 30, ele fala sobre não entristecer o Espírito Santo. No 5:18, ele fala para não se embriagar com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, né? No capítulo 6, ele fala sobre as armaduras, mas ele dá ênfase na espada do Espírito, que é a palavra de Deus, entendeu? Orando em todo o tempo no Espírito, verso 18 do capítulo 6. Então essa carta de Paulo, irmãos, ela é uma carta que Paulo escreveu para uma cidade que estava infiltrada na idolatria, também no pecado. Havia uma deusa chamada Diana lá, né? Eu creio que vocês já leram sobre isso. E Paulo, quando estabeleceu essa igreja em Atos 19, aí ó, Atos 19, viagem missionária, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, isso é válido, tá? Não está no livro não, se você quiser anotar aí, isso é muito importante. A Bíblia diz em Atos 16 que Paulo tentou ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Agora ele tentou ir para a Frígia, aí ele diz assim, ó, mas o Espírito do Senhor não permitiu. Ele tentou ir para um lugar, o Espírito Santo diz não. Agora ele vai para outro lugar, o Espírito Santo também diz não. Não parece falta de... O que Paulo iria fazer na Ásia? O que um apóstolo, um missionário faz quando chega num lugar? Prega a palavra, anunciar, ganhar almas. Mas o Espírito Santo disse assim, não. Aí ele diz, então eu vou para lá então. Aí de novo o Espírito Santo disse não. Aí a Bíblia diz que naquele dia era noite e ele foi dormir. E na hora que ele estava dormindo, ele teve uma visão. Paulo, passa a Macedônia e venha nos ajudar. Se você pegar a partir do capítulo 16, que Paulo teve essa visão, e você seguir, todas as Bíblias têm um mapinha atrás, né? Se você seguir o itinerário que Paulo faz, depois dessa visão, você vai ver que Paulo passa em Éfeso, Paulo passa em Filipe, Paulo passa em Tessalônica, Paulo passa em Creta. A maioria dessas cartas aqui, ó, Paulo passa em Corinto. A maioria dessas cartas foram escritas a lugares que Paulo passou depois que ele teve aquela visão. Ou seja, o porquê é que Deus disse não aqui e porquê é que Deus disse não ali? Porque havia um propósito maior. Entendeu? Ou seja, às vezes a gente quer fazer coisa que é de Deus. Não é assim, pastor? Mas é de Deus isso, rapaz, é para o benefício da obra, é para o alavancamento. Eu sei que almas vão, mas Deus está travado o negócio, não vai, né? Não vai, rapaz. Às vezes Deus dizendo não. Por que não? Porque eu tenho algo maior. O que seria um espinho na carne de Paulo, que ele orou a Deus, para que Deus tirasse esse espinho dele, mas Deus não quis. Deus falou, a minha graça te basta. O que ele pediu para Deus tirar? Dá para saber qual espinho era esse? Que eu saiba, até hoje nenhum teólogo ousa falar. Não sei se o pastor Valdomiro também já... Ninguém. Alguns, eu vou falar para você de especulações. Enfermidades. Alguns dizem que Paulo tinha leucemia, né? Problema no sangue. Outros falam que era a cegueira, Paulo era cego de um olho. Os Gálatas dizem, né, que se pudessem arrancariam, né, o olho e dava para Paulo, né? Outros dizem que Paulo tinha um problema de uma ex-mulher dele, que quando ele se converteu ao cristianismo, ela se separou dele, e segundo, não é doutrina, irmãos, é especulação teológica, ele tinha uma filha, e essa ex-mulher dele não deixava ele ver essa filha.
Então ele sofria na carne, ele sentia a dor na carne. Outros dizem que era um peso na consciência. Paulo tinha um peso na consciência por matar muitos crentes e ver Estevão morrer aos seus pés e ele não fazer nada. Outros dizem que é o que está lá no capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele diz assim, e foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que vinha mesmo profetizar, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações. Então, ou seja, primeiro, o espinho na carne era a permissão de Deus, para ele não se exaltar. Então, o que é, até hoje ninguém sabe, entendeu? Eu também não me arrisco. Pastor, aquela parte com a Saúl também, vinha um espírito maligno na parte do Senhor, a cantar ele como um espírito maligno na parte do Senhor. Isso aí é no Antigo Testamento, né? Deus permitia um espírito vir sobre ele, porque o Espírito Santo tinha sido tirado dele. O Espírito Santo saiu. Quando o Espírito Santo saiu, Está escrito que o espírito maligno do Senhor, da parte isso do vinha por permissão do Senhor. Foi no caso de Jó. É quando Deus permite coisas acontecer. Não é que Deus mandou um espírito, um demônio entrar nele. Não, entendeu? Pelo Espírito Santo ter saído, entendeu? Um espírito, porque Saúl estava numa situação lamentável. Foi até procurar a mãe de Ná, né? O Walter Mercado, né? A mãe Manininha do Cantuário, né? Deixa isso aí, livros históricos nós vamos entrar nisso aí de cabeça, né? Tranquilo, irmão? Segunda Efésios, tranquilo? Filipenses, irmãos, é aquela cidade que Paulo sofreu por ter expulsado o demônio da menina. Vocês se lembram? Que ele expulsou o demônio da menina, ele foi preso, e por ele ser preso, Atos capítulo 16, né? Nós vemos ali que ele cantava hinos e orava a Deus, o cárcere tremeu, as cadeias caíram, o guarda viu, e segundo a cultura da época dos romanos, o guarda que era responsável por certo detento, se aquele detento chegasse a fugir, tal guarda deveria morrer no lugar do que foi preso. Então, como ele viu que todas as cadeias estavam abertas, os presos tinham fugido, o que ele tentou fazer? Se matar. Eu vou morrer mesmo? Aí o que Paulo fala? Não faças tal, estamos todos aqui, né? Aí ele pergunta, mas o que farei eu para me salvar-se? Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aí a Bíblia diz que Paulo foi até a casa do carcereiro, pregou a palavra, enquanto ele lavava os vergões, pregou para toda a família do carcereiro, toda a família aceitou a palavra e todos foram batizados. A igreja de Filipe, segundo o nosso pastor Roberto Reis, nasceu sobre a casa da Lídia, vendedora de púrpura, né? Também a menininha endemoniada que se converteu, e a família do guarda. A família do guarda. Então a igreja de Filipos nasceu aí. Filipos era uma colônia romana. Então todos que nasciam em Filipe, na cidade de Filipenses, quando puxava o arquivo lá em Roma, constava o nome dele lá em Roma. E eles eram um pouco exaltados, os filipenses. Por isso que Paulo exorta eles no capítulo 2, e até o propósito, a comunhão e humildade, porque eles brigavam entre eles para saber quem é maior, e Paulo exorta a partir do capítulo 2, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo, humildade. Embora sendo Deus, não usurpou humildade. Eu disse para vocês aqui na aula passada, eu não canso de vos dizer, como Paulo disse, eu digo, né? Você está aprendendo, irmão, seja humilde,
entendeu? Seja humilde. Não é porque você está sabendo mais do que o outro que você vai, está entendendo? Seja humilde, né? Você vai ver que os irmãos aqui, muitos tinham orgulho de ser cidadãos romanos, do seu nome está lá. Aí Paulo exorta eles no capítulo 3, mas a nossa pátria está no céu. Eles tinham orgulho de ser cidadão romano. Os que não era segunda linha, entendeu? Segunda linha, vocês são segunda linha, nós somos primeira linha. Aí Paulo diz: não, a nossa pátria está no céu. Então, um dos principais propósitos de Paulo é comunhão dos crentes. No entanto, ele fala ali: orai uns pelos outros, levai a carga um dos outros. Sabe o que Paulo fala, irmãos? Eu vejo acontecendo isso sempre. Considere o seu próximo superior a si mesmo. Como que é? Considere o outro superior a você. Sabe o que Paulo está falando? Honre o outro acima de você. Capítulo 1. Você está entendendo? E o que é isso? Humildade. Jesus, sendo o dono de tudo, Senhor de tudo, se fez servo. Nem perante Pilatos, na hora da sua morte, ele ousou dizer que tinha autoridade sobre Pilatos. Ele reconheceu que Pilatos era uma autoridade naquele momento. Para que isso, irmão? Para deixar exemplo. Você está entendendo? Então, por isso que Paulo exorta a comunhão dos irmãos e a humildade. Aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado, mas o que se exaltar será reino de Deus, irmão. Mais é menos e menos é mais. Reino de Deus é grande quem é pequeno, e quem é pequeno é grande. Por isso que eu digo: seja humilde, seja humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprende de Jesus. Entendeu? Fale sobre uma Jesus multiplica pães e peixe lá, né? Ele levanta e dá graças a Deus por ter multiplicado. Uma coisa que eu aprendo sobre humildade sobre Jesus, porque ele levanta, mas ele sendo 100% Deus, ele tinha o poder, né? Ele mesmo. Aí ele fala, aí a gente percebe que ele estava sendo humilde, né? Isso mesmo. Para você ver, isso aí é um ensinamento, porque ele sendo Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele não tem menos e nem mais poder que Deus Pai. Mas o que ele estava querendo ensinar ali? Isso, submissão, entendendo? Ele sendo Deus Filho, ele quis ensinar, entendeu? Que os fizesse a si mesmo. No entanto, a oração, né, em Mateus 6, se me falha a memória, a oração dominical, né? Pai nosso, olha o que ele ensina: Pai nosso que estais nos céus, hein? Então ele ensina um novo tipo de oração, entendeu? Não me lembro se eu falei a vocês aqui, mas é válido dizer, e estamos dentro de um cronograma bom aqui, dá para falar isso. No Antigo Testamento, como que eles invocavam ao Deus de Israel? Invocando o nome: Yahvé, Javé, El Shaddai, Adonai, o grande Deus Todo-Poderoso, e aquelas orações, né, que a gente quase não vê, né, por aí. Aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus não chama o Pai de Adonai, de El Shaddai, de Yahvé, embora ele tenha todos esses atributos, Jeová Tsidkenu, Jeová Nissi, Jeová Shammah, não, Jesus não fala nada disso. O que Jesus fala? Pai. Eu falei isso para vocês aqui ou não? Um exemplo. Vamos pegar aqui o senhor está aqui, pastor, esse é o nosso exemplo. Nosso pastor é o nosso pastor regional aqui do setor, e também é o segundo vice-presidente, né, do campo de todo o Ministério Taubaté. A filha dele veio falar com ele: pastor Valdomiro, pastor setorial de Pindamonhangaba,
segundo vice-presidente do campo, o homem que está, né? Ela está mentindo? Mas se ela chegar assim: papai, dá um sorvete. Aonde tem mais intimidade? Você está entendendo? Então Jesus, ele nunca, de maneira nenhuma, ele tentou tirar os atributos de Deus Pai, de maneira nenhuma, mas ele quis trazer um relacionamento de intimidade. Ele quis dizer assim, ó: se você chamar Deus de Pai, você vai ter você está entendendo? Você vai ter um relacionamento mais estreito. Então, como que nós devemos orar? Pai nosso que estás nos céus. Entendeu? Aí você vê que lá no Getsemane, Jesus, ele estreita mais essa oração, porque ele diz assim, ó: Abba Pai. Abba Pai. A palavra Abba significa pai. Abba Pai. Pai. Algumas traduções dizem assim, ó: papaizinho. O que é isso? Jesus no Getsemane, ele estreitou a comunhão com Deus Pai. Você está entendendo? Então, uma coisa é você chamar o seu pai de pai. Agora, para você chamar o seu pai de papai, você está entendendo? Filipenses, irmãos, era uma igreja missionária. Uma igreja missionária, assim, não era uma igreja rica, mas era uma igreja missionária. Por diversas vezes você vai ver Paulo agradecendo aos filipenses, porque essa igreja sempre contribuiu com Paulo nas suas viagens missionárias. Muitas das vezes Paulo recebia ofertas. Não era uma igreja rica, mas era uma igreja abençoadora, era uma igreja missionária. Missões só faz quem vai, irmãos. Eu posso fazer missões estando aqui? Posso, a partir do momento, né, pastor? A partir do momento que eu ajudo um missionário, na contabilidade divina está sendo anotado lá, entendeu? Na entrega dos galardões, não se preocupe, a obra que você ajudou o missionário a realizar vai ser creditado na sua conta. Os missionários que trabalham são missionários que trabalham dentro de salas, fazendo um trabalho muito importante, traduzindo linguagem dos indígenas para o português, para que a pessoa tenha um material. Isso. Isso mesmo. Os tradutores da Bíblia. Isso. Tem aquele missionário batista que ficou conhecido, que deu problema com a esposa dele, Carey, não sei que lá, Andrew Carey. É muito conhecido, irmãos. Ele foi missionário lá na África para os índios. A esposa dele não tinha a mesma chamada, houve um problemão, né? E ele é conhecido como o pai das missões modernas, porque ele foi para as missões. Você fala assim, pô, ele não ganhou nenhuma alma, mas ele traduziu a Bíblia inteira para a língua nativa. Então os missionários que vieram depois dele tinham a Bíblia para dar para o povo. Ele é considerado o pai das missões modernas. Ele sofreu muito, a esposa dele não tinha chamada, e eles foram para o campo missionário, sofreu muito. É William Carey, lembrei o nome, William Carey. Tem o vídeo, ele está no Heróis da Fé, naquele livro Heróis da Fé, está a história dele, mas se você digitar lá no YouTube, tem um filme dele também, William Carey, o pai das missões modernas. Então a igreja de Filipe, a igreja de Colossenses, está na página 191, Colossenses, irmãos, essa igreja, Paulo nunca teve na cidade de Colosso. Essa igreja foi estabelecida por irmãos que foram até Éfeso, onde Paulo ficou 3 anos. Os irmãos se converteram e veio até a cidade de Colossos e abriu um ponto de pregação, podemos assim dizer, né? Que deu início a essa igreja, a igreja dos Colossenses. E qual é um dos principais propósitos de Paulo escrever aos Filipenses? Um dos maiores propósitos é combater as filosofias, sutileza e culto aos anjos. Culto aos anjos? Sim, eles cultuavam anjos naquele lugar.
havia uma crença de espíritos, e eles cultuavam espíritos. E aí também está aqui, combater as filosofias e sutilezas. Ou seja, quais eram as filosofias que tinham lá? Filosofia que envolvia todo o sincretismo religioso, cultos aos espíritos. Segundo o historiador, diz que tinha um rio que banhava a cidade de Colossos, e eles acreditavam que havia espíritos divinos que saíam daquele rio, então eles adoravam. Por isso que Paulo, ele diz aqui aos Colossenses, que em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. Por que toda a plenitude da divindade? Para mostrar que Jesus era verdadeiramente Deus, que estava ali, que veio e morreu por nós. Então Cristo é o verdadeiro. E outra, dentro desse sincretismo, dentro dessa filosofia, eu creio que eu já falei para vocês, mas tinha um gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é aquela seita que é parasita. Lembra que eu falei para vocês? Aquela seita parasita, ela depende de uma religião para se adaptar, e ali ela começa, não é bem uma igreja, mas são heresias que entram, o gnosticismo. Então eles acreditam somente no espírito. A carne é má, então a carne você pode prostituir, a carne você pode fazer o que você quiser com o corpo, que o que manda é o espírito. Então Jesus não veio em carne, Jesus era o espírito emanado da divindade, mas não era Deus, era um espírito que emanou. Tinha o Deus e veio os espíritozinhos, um espírito menor, e assim veio até que veio Jesus. Então Jesus não é o Deus que se fez carne, não, é uma das emanações de Deus que veio, mas não era carne. 1 e 2 Tessalonicenses, página 166 a 170, Paulo, quando passou ali em Tessalônica, Paulo ficou pouco tempo ali, irmãos. Paulo ficou pouco tempo ali na cidade de Tessalônica. Aí o que aconteceu? Não deu para Paulo ensinar tudo o que ele queria ensinar. Aí Paulo precisou escrever tanto o primeiro como o segundo aos Tessalonicenses. E qual é o propósito das duas cartas? Que são duas cartas pequenas até, As duas cartas, um dos propósitos mais fortes é a esperança. Esperança do quê? Esperança da vinda de Jesus Cristo, esperança do mundo vindouro, esperança da ressurreição também, esperança de todo o aniquilamento do mal. Paulo até fala sobre isso, No entanto, ele diz o que lá no capítulo 4, verso 13: olha, irmãos, não seja como os incrédulos, que não têm esperança, Então Paulo, ele fala muito sobre a esperança, tanto da ressurreição, quanto do arrebatamento, tanto na primeira aos Tessalonicenses, quanto no segundo Tessalonicenses. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Pastor, ao Romanos, 1 e 2 Coríntios, Paulo, quando ele escreve essas cartas, ele entrega em mãos a liderança da época, ou ele é um mensageiro? Não, ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro? Isso, os mensageiros. Na realidade, havia uma ordenança na época, que o exemplo, havia um destinatário primário, mas quando uma carta era lida, por exemplo, leu aqui no Jardim Heloína, nós vamos ler também no Feital, vamos ler no Jardim Regina, vamos ler no Maricá, vamos ler no Campineira. Era uma ordenança, ler nas igrejas. A princípio, um destinatário, entendeu? O primeiro destinatário. Você está entendendo? Mas a mesma carta que o João Superior disse, a mesma carta eu li aqui, essa mesma carta passava por Regina, não. Isso, algumas sim. Algumas chegaram aí, outras não. Que nem no caso de Coríntios, lembra que eu falei que se perdeu uma carta? Será que isso foi nesse trajeto? Pode ter sido nesse trajeto. Você está entendendo?
as viagens eram, né, de cavalo, né, de camelo, não tinha tanta segurança, os cristãos eram perseguidos, tinha os falsos irmãos, e Paulo fala muito sobre isso, né? Os falsos irmãos, entendeu? Os falsos irmãos às vezes estavam no meio para denunciar, ó, o seguinte, eles vão se reunir tal hora, em tal lugar, e aí havia perseguição. Marcelo, a questão de 1 Tessalonicenses, a pauta do arrebatamento. Isso. E a gente vai estudar, né, mais profundo sobre Escatologia. de arrebatamento, mas daí o texto de referência vai ser 1 e 2 Tessalonicenses, para aprender sobre arrebatamento, porque há muita dúvida. Não, nós vamos abranger todo, tudo, tanto o 1 e 2 Tessalonicenses, Apocalipse, todos os textos que emanam, que falam de arrebatamento, de grande tribulação, nós vamos estudar. Isso é escatologia. Porque na realidade, a Bíblia, ela é um menu, né? A Bíblia, ela é um menu. E tem profecia que está lá em Isaías que não se cumpriu ainda. Por exemplo, Isaías 66 fala do milênio. O milênio não chegou ainda, mas está lá em Isaías. Zacarias diz assim, ó, aqueles que não forem para Jerusalém adorar o Senhor, naquele ano não choverá sobre a sua terra. Como que é? Quando vai acontecer isso? No milênio. Entendeu? Então, tipo assim, as profecias escatológicas estão em toda a Bíblia. Mas só que nós vamos falar acerca do arrebatamento, vai pegar 1 e 2 Tessalonicenses, vai pegar firme sobre o anticristo, a manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses fala da manifestação do homem do iníquo, o homem do mal, né? Que é o anticristo. Escatologia, nós vamos entrar profundo nisso aí. Irmãos, se vocês quiserem anotar aí, ó, apesar que depois eu vou postar lá para você fazer uma anotação bonitinha, depois vocês sabem. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas são consideradas como cartas pastorais ou epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito é considerado como epístolas pastorais. Isso está lá na página 199. Está lá na página 199 isso que estou falando para vocês. Epístolas pastorais, sim, que é conhecida também como Manual do Obreiro. Manual do Obreiro. Por quê? Nessas 3 epístolas nós vemos qual é o dever do obreiro, as qualificações do obreiro, as características do obreiro. Você está entendendo? Então essas 3 cartas é chamado de epístolas pastorais, né? Paulo, são cartas, irmãos, pessoais. Paulo escreveu a Timóteo e a Tito. Paulo escreveu Timóteo e a Tito. 1 Timóteo está na página 202 a 205. E há um propósito maravilhoso que eu quero ler com vocês aqui na página 205. Está no último parágrafo, fala profundamente sobre o propósito de 1 Timóteo. Diz assim, ó: seja como for, é nesse contexto adverso que Paulo envia a presente epístola, e nela tendo como propósito colocar um fim à ação dos falsos mestres, ordena uma série de conselhos práticos visando a organização da igreja. Em primeiro lugar, segundo, a sequência elaborada por Stott, Paulo trata da doutrina aconselhando Timóteo a perseverá-la intacta diante das investidas dos falsos ensinadores, capítulo 1, do 3 ao 20. Em segundo, o culto à devida participação de homens e mulheres em sua realização, 1 Timóteo 2, do 1 ao 15. Em terceiro, a função pastoral e a ordenação de presbíteros e diáconos. A ordenação de presbíteros e diáconos, 1 Timóteo 3, do 1 ao 16. Em quarto, a liderança da igreja, ressaltando o trabalho dos líderes mais jovens. É aqui que Paulo fala: olha, ninguém despreze a tua mocidade.
Deixa eu só dar uma pausa aqui, irmãos. Ninguém despreza a tua mocidade? Como assim? Irmãos, Timóteo era um jovem de aproximadamente 22 anos. E Timóteo, sabe onde Timóteo pastoreava? Timóteo pastoreava uma das maiores igrejas do primeiro século, que é a igreja de Éfeso. E por ele ser jovem, não estavam dando crédito no pastoreio de Timóteo. Não estavam levando o ministério de Timóteo a sério. Então Paulo exorta Timóteo, então no capítulo você vai ver que não desperta o dom que há em ti, rapaz. Deus não te deu espírito de timidez. Paulo está tentando fazer que Timóteo se coloque na posição de um obreiro mesmo. A igreja era grande, irmãos. Foi Paulo que colocou Timóteo ali em Éfeso para cuidar da igreja. Então havia pessoas desacreditando no ministério de Timóteo, por ele ser jovem. Então Paulo exorta ele, porque você tem que, rapaz, ser o pastor da igreja, rapaz. A gente também sofria muito. Eu lembro que quando eu casei, por exemplo, eu usava bigode. Na época as pessoas que usavam bigode eram mais respeitadas. Eu tive que deixar O bigode. crescer bigode para as pessoas me respeitarem nas igrejas, porque naquela época quase não tinha jovem, era mais idoso. Quando a igreja enviava a gente para pastorear, a gente tinha dificuldade, porque os mais antigos, Todo bigode. o pastor mandava um moleque para pastorear nós. Aí quando a gente chegava no bigode, sendo que bigode Já tinha ainda tem mais idade. mais respeito. Aí quando passou essa parte, passei a Passou a gente enfrentava isso aí, obviamente, que achava que nasceu o cabelo, deixar o cabelo cair. Era a cultura antigamente, né? Ó, para vocês verem, quando eu fui consagrado a presbítero em 2002, e na época, saudoso pastor Misael, que era o pastor presidente do Belém, não sei se alguns irmãos conheceram, saudoso Misael, e eu na época, eu fui recebido como presbítero na sede, em Belém aqui, no Campo de Pinda, eu era um dos presbíteros mais novos que tinha, e eu era itinerante, rapaz, eu sofria, porque eu era presbítero, um dos mais novos do campo, e eu sofria, porque presbítero tinha que ter cabelo branco, e aqui nem o senhor falou, e bigode, e eu não tinha nem o cabelo branco e nem bigode, e continuo não tendo. O cabelo branco apareceu, mas o bigode não, né? Então, era o problema. Como esse problema é antigo, entendeu? De os anciões não respeitar os mais novos. Você está entendendo? Na realidade, irmãos, a gente, pelo contexto da época, a falta de cultura, de conhecimento, Porque antigamente não existia isso das assim. Isso, não tinha. Então, em parte até, em parte, eles não estavam errados. Porque quando a pessoa não se prepara, como é que você vai ter um pastor despreparado, além de ser jovem, Despreparado. Não tinha isso aqui. Não tinha. Tinha as escolas bíblicas, seminário idade aqui, mas era longe, Tinha que bancar. Aí continuando. Em quinto, a responsabilidade social da igreja e a sua amplitude. Em sexto lugar, o apóstolo aos gentios trata acerca da atitude dos crentes em relação às riquezas materiais. Se lembra que ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitos, querendo ser rico, se embaraçou, Irmãos, aprendam, pelo amor de Deus, vocês são estudantes de teologia. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Sabe o que o sábio Salomão ele diz em Eclesiastes? Que o dinheiro a tudo responde. Com dinheiro você está aqui estudando, sem dinheiro você vai falar assim para mim: irmão, queria, mas o dinheiro não paga o livro. Então o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro, entendeu? Por isso que Jesus chega a se tornar um Deus, Ou você serve a Mamon, que é o dinheiro, ou serve a Deus. Então Paulo ele dá essa exortação final em 1 Timóteo.
2 Timóteo, irmãos, haja visto que aqui, ó, assim, ó, dentro de uma ordem cronológica, agora falando de cronologia, Paulo escreveu 1 Timóteo, depois Paulo escreveu Tito. 2 Timóteo é a última carta de Paulo. A última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Mas eu coloquei aqui como está nas nossas Bíblias canônicas, para melhor compreender, né? Para ficar uma compreensão mais sistemática. 2 Timóteo está na página 211 a 214. Qual é o principal propósito de Paulo ali? Orientar e encorajar. Por que orientar e encorajar? Porque Timóteo, aquilo que eu já disse, ele era um jovem pastor e ele estava muito desanimado. Por isso que no capítulo 2 ele diz assim, ó: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você vai ver que Paulo, ele fala assim, ó: e quanto a mim, quantas perseguições sofri, apedrejamento em Listra. E Paulo vai falando: o Senhor me livrou de todas. Eu passei sim, mas o Senhor estava comigo. Aqueles que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Por isso que Paulo diz: olha, pregue a palavra, cumpra o teu ministério. Qual é o ministério de Timóteo? Cumpra o teu ministério de evangelista. Está me ligando aí. Ele fala De todas o Senhor me livrou. Parece que vem na carta de Paulo a Timóteo tinha um contato assim meio direto com Paulo. Tipo, ele era uma pessoa que sempre ia tirar dúvidas acerca daquilo que ele estava, a dificuldade que ele estava passando. Paulo adotou Timóteo como filho. No entanto, ele diz: Timóteo, meu filho. No entanto, 2 Timóteo, isso aqui eu aprendi com o pastor João Moreno, foi meu professor, em 2003. Ele nos ensinou que 2 Timóteo, Paulo estava passando o pastoreio dele para Timóteo. É a última carta. Ele estava passando o pastoreio, o cajado, estava passando o ministério dele para Timóteo. Então Paulo está tentando fazer o que? Que além de orientar, está encorajando. Timóteo, eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate, guardei a fé. Rapaz, eu acredito que eu esqueci o texto inteiro. Combati o bom combate, acabei a carreira. Vocês já viram esse texto atualizado? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Atualizado é assim, ó. Alguns obreiros utilizam assim, ó: combati o bom combate, saí de carreira e perdi a fé. Atualizado para quem está desviado, né? Combateu um bom combate, ou seja, a obra que fez não foi aprovada, né? Saiu de carreira, abandonou tudo e perdeu a fé, né? Então Paulo ele estava sozinho, né? Diz aqui, ó: combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Quem é que Paulo está chamando aqui? Se lembra que eu falei? João Marcos. Procura vir ter comigo depressa. Quem? João Marcos, né? Porque Demas me abandonou amando o presente século, né? Alexandre o Grande, quantos males me tem feito. Esse que saiu de carreira e perdeu a fé, né? Então Paulo aqui, irmãos, ele está orientando e trazendo um encorajamento ao seu filho na fé, animando, encorajando: desperta o dom, rapaz, a qual foi dado pela imposição das minhas mãos. No Timóteo 1, no Timóteo 1 ele diz assim, ó: desperta os dons que foi dado pela imposição da mão do presbítero. Não é assim que está escrito lá?
Agora, em 2 Timóteo, ele diz assim, ó: desperta o dom que há em ti, que foi dado pela imposição das minhas... pelo presbitério. Está entendendo? Então ele está tentando encorajar, diz assim: você tem um dom, você tem a chamada, você tem uma vocação, você está desanimado sim por causa da perseguição, da prova, você está desanimado por causa disso, daquele outro, mas rapaz, olha, cumpre o teu ministério, Jesus está vindo aí e tal, e faz a obra, né? Se fortifica. Paulo está jogando uma injeção de ânimo em Timóteo. Então você vai ver, quando você pode ler depois, só 4 capítulos, você lê em meia hora isso aí. Você vai ver que Paulo, desde o capítulo 1 até o 4, Paulo está levantando, está procurando levantar o jovem. Ele era um jovem, irmãos, e estava assumindo uma grande responsabilidade. Está entendendo? Tinha chamada. Tito, Paulo mandou Tito para Creta. Para que ele mandou Tito para Creta? O propósito da carta: para pôr em ordem as coisas que lá estão fora de ordem. E qual foi uma das ordenanças de Paulo a Tito? Que lá estabelecesse bispos ou presbítero, estabelecesse, organizasse. No entanto, irmãos, vou ser honesto com vocês, poucas pessoas pregam Tito, né? Porque ali Tito, Paulo fala sobre o problema da mulher faladeira, né? Fala do obreiro, que o obreiro tem que... o que ele fala em Tito, por isso que ela está linkada nas cartas pastorais, porque ele fala também das características. E Paulo, para mim, irmãos, vou ser honesto com vocês, quando nós estudarmos aqui as epístolas, nós vamos entrar mais profundo nesse assunto, mas Paulo chega a falar aqui em Tito: o presbítero tem que ter filho crente. É complicado isso aqui que Paulo fala, hein? A tradução mais atualizada está assim, ó: que tenham filhos fiéis, as mulheres sejam boas donas de casa, não faladeiras, as mais velhas ensinem. Paulo, irmão, pega um sarrafão assim, Paulo começa com o ancião e vai lá nos jovens. Ele joga um sarrafo em todo mundo, irmão. Lá em Tito, 3 capítulos só, irmão. Se não doer muito, depois você lê lá. Dos servos e dos senhores. Você está entendendo? Paulo aqui em Tito, Paulo aí é uma pergunta: mas aí, se o presbítero tem um filho que não é crente, como que fica a situação dele? Ele pode ser presbítero? Né? Aí, né? O que acontece aqui, irmãos? Vou falar para vocês duas vertentes. Primeiro, o camarada ele veio para Jesus depois que os filhos estavam grandes, né? Filho grande, camarada, né? Não quer saber de Jesus, então ele não pode galgar o ministério, porque complicado, né? Segundo, o filho nasceu no berço evangélico, o filho é crente desde pequeno, chegou numa certa idade e não quis mais Jesus. Por que é que o filho que é pequeno, o pai é um obreiro e ele não quer Jesus? Por que, irmãos? Isso aqui hoje numa reunião de obreiro dá um sarrafo bom, irmão, uma bambuzada em muita gente. Sabe por quê? O pastor aqui tem mais experiência que nós, mas tem muito obreiro que ele é obreiro na igreja, irmão, em casa aí o filho olha assim, a hora que chegar a minha né, a minha maior idade, eu vou querer esse Jesus do meu pai? Está entendendo? Então, quando Paulo fala isso, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, no comentário de Tito, de Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, se o obreiro não é apto para ganhar os seus filhos ou a sua casa,
como ganhará a igreja? Ele cumpriu o papel. Até os 18. Isso. Hoje, no centro da tarde, tem uma filha dele que faz agora 20 anos, está completando, tem um trabalho de libertação no tempo do centro, que eu estava agora à tarde lá. Então, ela está há 20 anos dirigindo esse trabalho. De 20 anos. Então, uma coisa é certa, irmãos. Um exemplo: o meu menino vai fazer 18 anos agora. Se batizou faz 1 ano e pouco que ele se batizou. Aí eu chego na doutrina. Você conhece outro caminho? Você conhece um negócio melhor por aí? Porque nessa idade, 2º grau, terminou, né? Fala assim, você conhece a palavra, você não é criança, entendeu? Você me acompanhou muitas viagens que eu fiz, ele me acompanhou, me seguiu para os seminários afora aí. Você não está enganado. Não, papai, não, de maneira nenhuma. Aqui, a Assembleia de Deus eu acho meio duro, né? Eu gosto dos cultos mais avivados, sim, para jovem, né? Falei, não é assim que funciona, entendeu? A gente prega a palavra, né? Agora, Davi quis trazer a presença de Deus num carro novo, deu errado. Né? Então a gente procura trazer a presença de Deus do modo certo. Não precisa trazer um carro novo. Isso já é outra mensagem, né? Mas então, quando Paulo escreve a Tito, é para pôr em ordem tudo que estava fora de ordem. Por isso que é uma carta, né? Não. Não. Pediu para Tito pôr em ordem. E segundo, sabe o que eu achei interessante, pastor? Que Tito não era nem presbítero. Tito era cooperador. Tito não era presbítero. Quando Paulo mandou Tito para Creta, Tito era apenas um cooperador. Ou seja, através do ministério de Paulo, claro que ele estava debaixo de uma autoridade, né, de Paulo, ele chegou a Creta com a carta e, né, e estabeleceu ali o trabalho. Começa à noite, tem um diácono que amanhã, domingo, vai assumir na igreja. Aí, benção. Não, para vocês verem, eu pastoreei uma igreja, do Ministério do Belém, e tinha um diácono lá. Eu era pastor, ele era diácono. Aí no decorrer dos anos, eu fiquei lá um tempo, entregamos a igreja. No correr dos anos, aquele diácono passou a evangelista, depois foi levado a presbítero, depois nós fomos consagrados na convenção junto, em 2012. Aí ele assumiu a igreja que eu estava pastoreando há anos atrás. Aí, por a gente ter uma comunhão muito grande com os irmãos lá, nós fomos congregar lá. Aquele que era o meu diácono, agora era meu pastor. Está entendendo? Então, quando eu ia sair para pregar, eu falava para aquele que era o meu diácono e falava para ele: eu estou indo pregar. Tenho sua bênção? Posso ir? Você está entendendo? Tipo assim, para mim, irmãos, poderia ser um cooperador, poderia ser um diácono ainda. Se ele está na liderança da igreja, estabelecido pelo pastor, ele é meu pastor. Ah, mas você é evangelista, ele é diácono. A partir do momento, na igreja, ele é o pastor. Ele é o pastor. E tem que ser respeitado isso, irmão. Tito não era presbítero, mas quando Paulo mandou ele lá, ele passou a ser uma autoridade espiritual ali. Finalizando a última carta do cárcere, a Filemão, que é uma carta pequenininha, está na página 193 a 195. Vocês conhecem bem a história. Esses dias eu dei uma pinceladinha nessa carta lá no culto de ceia, né? Onésimo era o fugitivo perdido, ou perdido fugitivo, não sei.
E ele foi até Paulo, e Paulo escreveu essa humilde carta, que no original tem 300 e poucas letras apenas, né? Para quê? Qual o propósito da carta? Uma reconciliação. Paulo escreve essa carta para reconciliar Onésimo com Filemão. Está entendendo? Então é uma carta da prisão. Essa carta aqui, irmãos, Filemão e Colossenses foram escritas juntas, foi enviada juntas, Filemão e Colossenses. Filemão, ele era da igreja de Colossos. Alguns dizem até que a igreja estava na casa dele, na cidade de Colossos, entendeu? E escreveu essa simples carta. Esse homem chamado Onésimo, depois de todos os apóstolos morreram, muitos escritores dizem, e os pais das igrejas chegam a escrever, que Onésimo, ele foi bispo da igreja de Éfeso, muitos anos depois, ele assumiu o bispado no lugar de João, o evangelista, porque depois de Timóteo, João assumiu a igreja de Éfeso. Depois de João, Onésimo, aquele perdido, se tornou pastor da igreja de Éfeso. Então Paulo escreve a Filemão essa pequenininha carta, mas com uma imensidão muito grande. Aí você pega na página 212, tem a questão da hibridez. O que é isso? As cartas híbridas. O que é híbrida? Um exemplo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, ao mesmo tempo que ela é uma carta pastoral, você lembra que eu falei? Uma carta pastoral, ela também é uma carta de cárcere, porque Paulo estava preso. Então, o que significa híbrida? Híbrida tem a origem de diversos, ou seja, ela serve tanto no sentido do pastoreio, também no sentido de uma carta que foi escrita no cárcere. Ela tem essas duas conotações, por isso que é chamada de híbrida, né? E depois eu escrevi aqui, né, as epístolas do cárcere, que é Efésios, Filemão, Colossenses, Filipenses, Colossenses, Filemão, e finalizando 2 Timóteo. Então é muito bom quando você lê Atos dos Apóstolos. Eu creio que a partir de hoje, você, quando lê as viagens missionárias, você vai prestar mais atenção. Opa, Paulo passou em Tessalônica, deixa eu dar uma parada aqui. Aí você vai lá na carta que ele escreveu, o porquê que ele escreveu. Você vai em Atos. Agora você está entendendo a importância de Atos, depois do Evangelho e antes das epístolas. Atos, ela faz uma ponte, entendeu? Atos faz uma ponte, né? Em Atos nós vemos o desenrolar e o desbravamento dessa igreja que começou na onde? Jerusalém, né? Paulo, quando ele chegava nas cidades, ele ia direto às sinagogas ou igrejas? Sinagoga. Mas as igrejas não eram estabelecidas na sinagoga, era em casas. Não, era em casas. A princípio, por exemplo, aqui, enquanto as igrejas ainda não eram estabelecidas, né? Paulo, a princípio, irmãos, Paulo, ele, por ser judeu, ele procurava quem? Judeu. Ia pregar para os judeus. Ia na sinagoga. Onde acha um judeu nessa cidade? Sinagoga. Vamos lá. Primeiro aos judeus. Mas o que acontecia? Havia uma resistência. Aí o que Paulo fazia? Vocês não querem então? No entanto, irmãos, a igreja, a base missionária gentílica foi em Antioquia. Por que não em Jerusalém? Porque os crentes em Jerusalém, eles eram muitos judaizantes. Eles eram muito crentes, só os judeus. Você vê essa luta em Atos, você vê Pedro, o próprio Pedro, nós estávamos falando sobre isso, né? O próprio Pedro, a visão que Pedro teve, né? Olha, mata e come e tal.
e Pedro ele resiste ainda. Vai vir 3 homens te procurar, e Pedro resiste. Que é Cornélio? Mas ele não é judeu, eu vou entrar na casa de um gentio. Você está entendendo? Para você ver a resistência dos judeus em ir entrar na casa de alguém que não era judeu. É aquilo que eu estava falando, é alguém do movimento pentecostal tradicional entrar na casa de um neopentecostal, né, do liberal. Você está entendendo? Não, televisão é do diabo, tudo é do diabo. Aí você é pentecostal do sapato roxo e do bigode comprido, né? Pentecostal. Apesar que o outro dizia que o demônio esconde atrás do bigode, né? O saudoso Miranda, né? O irmão Oliveira está na roça, irmão. Brincadeira, irmão. Daí eu até brinquei, né? Falei, rapaz, Jesus está no vinagre nessa igreja, viu? Jesus era barbudo, ele era judeu, né? Ou seja, para você ver como a cultura de um povo impede a obra de Deus. A igreja só saiu de Jerusalém depois da perseguição, depois da morte de Estevão. A igreja não saiu de Jerusalém enquanto não houve uma forte perseguição. Não era para os discípulos ser assim, porque eles caminharam com Jesus e viu Jesus. O que Jesus fez, onde passou. No entanto, quem conversou na casa de quem entrou. João 4 era necessário passar por Samaria. Por que Samaria? Lembra do problema? Nós falamos aqui, né? Então aí Atos 1:8, o que Jesus fala? Jerusalém, Judeia, Samaria. Por quê? Porque Jesus sabia que eles não iam para Samaria, irmãos. Se lembra de Jonas? Vai para Nínive? Não, eles estão no vinagre, eles não são, não, vai morrer tudo, depender de mim, vão morrer, irmão. Ali é Deus quebrando, no Antigo Testamento, Deus já quebrando o paradigma, está entendendo? Quando Ruth casa com Boaz, uma moabita, casou com Boaz, é Deus quebrando ali, é Deus mostrando lá de trás. Quando Moisés casa com a etíope, irmãos, olha o simbolismo, isso que eu falo, você lê o Antigo Testamento, mas olhando para o Novo. Moisés tipifica quem? Jesus, é um tipo de Jesus. Qual é a primeira mulher de Moisés? Vocês não lembram? A primeira mulher de Moisés, se você não leu, acho que você viu lá na Record, viu? Não, porque outro dia nós estávamos na sala de aula, uma irmã que pertence ao nosso grupo, ela disse assim: ô irmão, mas é o seguinte, eu vi lá na novela, foi assim que aconteceu. Eu disse: irmã, mas aqui não está assim. Você está entendendo? Não, mas fizeram lá. Falei: fizeram errado, irmã. Fizeram errado, né? Zípora é a primeira mulher de Moisés. E Zípora era filha de quem? Jetro. O que Jetro era? Sacerdote em Midian. Mas espera aí, sacerdote em Midian? Ué, como que pode? Sacerdote em Midian. Se você pegar a genealogia de Abraão, você vai ver que depois que Sara casa, Abraão tem filhos com uma outra mulher, que eu esqueci o nome dela agora. Não é Agar, não, é outra mulher lá. Esqueci o nome da outra mulher de Abraão. E ele tem filhos com essa outra mulher. E Jetro pertence à genealogia de Abraão com essa outra mulher. Então, quando Moisés chega em Midian e conhece Zípora, que é filha do sacerdote Jetro, mas como que pode sacerdote? Quetura, isso, Quetura. Se vocês quiserem depois estudar a genealogia de Quetura, você vai ver que Jetro é dessa linhagem de Abraão com Quetura. Então, quando Moisés casa com Zípora, ele não está quebrando o mandamento do Senhor, porque ela pertence à linhagem de Abraão. Mas agora Zípora morre e Moisés casa com uma etíope.
que não pertence a nenhuma das tribos, e daí? E aí? Problema no arraial, irmãos. Por quê? O próprio Moisés falou que não poderia casar com nenhuma estrangeira. Agora ele casa com uma estrangeira. Mas sabe quem significa etíope? Nós. Zípora simboliza Israel. A etíope simboliza nós, a igreja gentílica. Nós não tínhamos direito nenhum de ter Jesus como noivo, como nosso Senhor. Jesus era judeu, veio para eles. A salvação, judeu. Nós somos estrangeiros, irmão. Nós não pertencia, não. Não vê lá aquela mulher que chega clamando para Jesus? Senhor, Senhor, socorre-me, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. O que Jesus fala para ela? Mulher, eu não posso tirar pão da mesa dos filhos e deitar? Ela entendeu a mensagem, porque todos aqueles que não pertenciam às tribos de Israel eram considerados cães, cachorros. Por que você acha que em Apocalipse 22:15 o João diz assim, ó, e ficarão de fora os... Por que o João está falando que os cães não vão entrar? Que cães é esse? Ele está dizendo daquele que não tem comunhão, aquele que está fora da comunhão. Então aquela mulher, ela entendeu a mensagem de Jesus. Ela diz assim, ó, eu sei que eu sou cachorra, eu sei que eu não pertenço, eu sei que a salvação não veio para mim, eu não sou digna disso, mas e as migalhas? Aí Jesus olhou, seja conforme a tua fé. Você está entendendo? Então Jesus, a princípio, veio para eles. A primeira mulher, Zípora, mas ela morreu. Israel morreu nos seus deleites e pecados. Aí Jesus veio e nos tomou, e nós somos a noiva. Uma Abita, isso, a genealogia, isso. São 5 mulheres ali, né? Ó, você pega na genealogia de Jesus, nós vamos falar isso aqui na próxima matéria, nós vamos falar muito sobre isso aí, ó. Evangelhos e Atos, nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. Você pega a genealogia de Jesus, tem 5 mulheres que não deveriam estar ali. Raabe, a prostituta, Ruth, a moabita, Betseba, e existe mais 2 que eu não lembro o nome. Raabe, Ruth, Betseba, Tamar também, ela não era para estar ali. E existe uma outra que eu não me lembro o nome dela agora. São 5 mulheres que não deveria estar na genealogia de Jesus, e está. Você está entendendo? Aí você pega também ali, ó, quem eram os valentes de Davi? Se lembra quando Davi entrou na caverna de Adulão? Só gente boa? Deixa eu ver aqui. Tamar, né? Tamar é a primeira. Tamar, Raabe, Ruth, Betseba, tem uma outra aqui que eu não estou me lembrando, mas depois nós vamos estudar isso profundo aqui no Atos. Alguma dúvida, irmão, sobre as cartas paulinas? Nós temos aqui 10 minutos ainda, ó. Tranquilo? Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. Não ficou não, tudo certo. Sem dúvidas? Ninguém tem dúvida? Aquilo que eu disse para vocês. Quando há um silêncio, ou estão aprendendo muito, ou não estão aprendendo nada.